Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ted Barbosa e neste vídeo vamos tratar do assunto potências. Bora lá? Inicialmente, eu peço que vocês congelem o vídeo, leiam a tirinha que trata sobre a reprodução das bactérias. Um tipo de reprodução, na verdade, que é a reprodução assexuada, na qual uma bactéria se divide em outras duas bactérias idênticas a ela, que, por sua vez, cada uma dessas se divide em outras duas também idênticas a elas, totalizando 4 bactérias. E depois de certo tempo, esse número dobra e assim sucessivamente. Ok? No próximo slide, vamos falar mais sobre isso. Aqui eu também trouxe outro exemplo de potências, que é o volume de um cubo. Um volume de um cubo de aresta A é dado pela seguinte fórmula. Volume é igual à medida da aresta do cubo ao cubo. O outro exemplo também é a fórmula do montante, em matemática financeira, que é um assunto que a gente vai estudar mais adiante. Também aparece aqui uma potência. Montante é igual ao capital vezes 1 mais taxa de juros elevado a n. Okay? Então, também aparece uma potência aí. Então, esse slide é para motivar o estudo de potências. Continuando. Pense e responda. Com base nas informações apresentadas anteriormente, construa no caderno um quadro como este para os 6 primeiros intervalos de tempo. Depois, complete o relacionando a quantidade de intervalos de tempo transcorrido e a quantidade de bactérias existentes após cada um desses intervalos. Então, à esquerda temos a quantidade de intervalos de tempo transcorrido e à direita a quantidade de bactérias existentes. Então, no instante zero, a quantidade de bactérias é 1. Como a gente falou anteriormente, uma bactéria se divide em outras duas bactérias idênticas a ela. Então, a gente tem que, após o primeiro intervalo de tempo transcorrido, essa uma bactéria se divide em outras duas bactérias. A gente pode escrever também o 2 como sendo 2 elevado a 1. Ok? Após os 2 primeiros intervalos de tempo transcorrido, essas duas bactérias se dividem, cada uma, em outras duas, num total de 4 bactérias. E 4 a gente pode escrever como sendo 2 elevado a 2. Agora, após os 3 primeiros intervalos de tempo transcorrido, essas 4 bactérias se dividem em outras 8 bactérias idênticas, né? Então, a gente pode escrever aqui 8 como sendo 2 elevado a 3. Notemos um padrão. Após os 4 primeiros intervalos de tempo, temos um total de bactérias igual a 16. O número de bactérias vai dobrando. Então, 8 vezes 2, 16. E 16 pode ser escrito como 2 elevado a 4. Então, após os 4 primeiros intervalos de tempo, o número de bactérias é igual a 2 elevado a 4. Né? Então, aqui a gente já começa a perceber um padrão, que vai ser a base para a gente resolver a segunda questão, que diz, com base no quadro, responda no caderno. Qual será a quantidade de bactérias existentes após os 6 primeiros intervalos de tempo transcorrido? Ora, o número de bactérias existentes vai ser igual a 2 elevado a 6. Logo, após os 6 primeiros intervalos de tempo, a gente tem um total de bactérias igual a 2 elevado a 6. Item B. E depois de 10 intervalos de tempo, qual será a quantidade de bactérias? Ora, o número de bactérias será 2 elevado a 10. E, por fim, o item C. Que expressão se pode usar para representar a quantidade de bactérias existentes após n intervalos de tempo transcorrido? A gente pode usar a seguinte expressão: 2 elevado a n. Esse será o número de bactérias existentes após n intervalo de tempo
transcorrido. Se ficou com dúvida com essa notação, com a potência, vamos relembrar através da definição. Vamos para o próximo slide. Definição. Dado o número real A e o número natural n, n diferente de zero, a expressão a elevado a n, denominada potência, representa um produto de n fatores iguais ao número real A. Então, a elevado a n significa o produto de A por ele mesmo n vezes. Exemplos. 2 elevado a 3 é igual ao produto de 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. O 2 aparece 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aqui, menos 3 elevado a 4 é igual ao produto do número menos 3 por ele mesmo 4 vezes. Então, fica menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O produto de dois números negativos é um número positivo. Então, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Aqui também, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. E mais 9 vezes mais 9 dá mais 81 ou simplesmente 81. O produto de dois números positivos é um número positivo. Menos 1,1 elevado a 2, ou também menos 1,1 ao quadrado. É igual ao produto do menos 1,1 por ele mesmo duas vezes. Então, fica menos 1,1 vezes menos 1,1. Como já falamos, o produto de dois números negativos é um número positivo. A gente pode suprimir o sinal. E 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. 1/5 elevado a 1 significa que o 1/5 ele vai aparecer uma única vez, né? Então, 1/5 elevado a 1 é igual a 1/5. Esse fator 1/5 ele aparece uma única vez. Próximo exemplo, menos 4 ao quadrado. Aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte. O A é a base da potência, então A é chamado de base, e o N é denominado expoente. Expoente. Ok? Então, nesse exemplo aqui, menos 4 ao quadrado, a base é o número 4 e o expoente é o número 2. Logo, pela definição, menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes 4, que dá igual a menos 16. Menos 4 ao quadrado. Nesse caso, a base é o número menos 4. Então, menos 4 ao quadrado é o produto do menos 4 por ele mesmo, né? O produto do menos 4 por ele mesmo duas vezes. Então, fica menos 4 vezes menos 4, que dá mais 16. Então, muito cuidado aqui. Menos 4 ao quadrado sem os parênteses é diferente do menos 4 entre parênteses ao quadrado. Então, aqui a gente tem resultados diferentes. A gente precisa estar muito atento a isso. Que acontece em casos específicos. Por exemplo, menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado, com ou sem parênteses. Aqui você pode averiguar. A gente tem que ter muita atenção nesses casos particulares. Bora para frente, moçada. Propriedade das potências com expoentes naturais. Para o que segue, consideremos A e B números reais e M e N números naturais não nulos. Primeira propriedade. Observe o seguinte.
7 ao quadrado vezes 7 ao cubo. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que, por sua vez, é igual ao produto de 7 por ele mesmo 5 vezes. Pela definição de potência, isso é 7 ao cubo. Isto é, 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo é igual a 7 elevado a 2 mais 3, que é igual a 7 elevado a 5. O produto de 7 por ele mesmo 5 vezes é decorrente de 7 ao quadrado, onde o 7 aparece 2 vezes, e do 7 ao cubo, onde o 7 aparece 3 vezes, um total de 5. 2 mais 3, 5. Por isso, somamos aqui. Sem demonstrar, a minha intenção é que você se convença do seguinte. De modo geral, vale a propriedade. A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Ou seja, o produto de duas potências de mesma base pode ser escrito como uma só potência, mantendo a base e somando os expoentes. Vamos a alguns exemplos. 4 ao quadrado vezes 4 elevado a 5 é igual a 4 elevado a 2 mais 5, que dá 4 elevado a 7. Outro exemplo, 1/3 elevado a 3 vezes 1/3 vezes 1/3 ao quadrado é igual a 1/3 elevado a 3, e aqui a gente tem que ter muita atenção, ó, mais 1. Quando o expoente aqui não aparece, subtende-se que é 1. Continuando, 3 mais 1 mais 2, que é igual a 1/3 elevado a 6. Então, 1/3 elevado a 6. Seguindo com a próxima propriedade. Segunda propriedade, observe que 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3. Podemos escrever 7 elevado a 5 sobre 7 elevado a 3. E 7 elevado a 5 é o produto de 7 por ele mesmo 5 vezes. E 7 elevado a 3 é o produto de 7 por ele mesmo 3 vezes. E aqui a gente pode cancelar 3 fatores 7 do numerador com 3 fatores 7 do denominador, ficando 7 vezes 7. Ou seja, o produto de 7 por ele mesmo 2 vezes, né? Que por definição é 7 ao quadrado. Isto é, 7 elevado a 5 dividido por 7 ao cubo é igual a 7 elevado a 5 menos 3, que dá 7 ao quadrado. Note que dos 5 fatores 7 do numerador, 3 foram cancelados. Então, 5 menos 3, 2. Por isso, a gente escreveu dessa maneira. Novamente, a ideia aqui é convencê-los, mesmo sem demonstração, do seguinte. De modo geral, vale a propriedade. A elevado a m dividido por a elevado a n é igual a elevado a m menos n com a diferente de zero. Okay? Então, o quociente de duas potências de mesma base pode ser escrito como uma só potência, mantendo a base e subtraindo o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Okay? Vamos a alguns exemplos. 1,2 elevado a 5 dividido por 1,2 elevado a 4 é igual a 1,2 elevado a 5 menos 4, que dá 1,2 elevado a 1, que podemos escrever apenas como 1,2. Outro exemplo, 2/3 elevado a 9 dividido por 2/3. Tem a mesma base, então a gente pode manter essa base, 2/3 elevado a 9 menos, subtrai o expoente do numerador pelo expoente do denominador. E quando não aparece,
Esse expoente é 1. Então, 9 menos 1 é igual a 8. Portanto, esse número é igual a 2/3 elevado a 8. Continuemos com a próxima propriedade. Terceira propriedade. Observe que o quadrado de 7 elevado a 5 é igual. Ora, a base aqui é o 7 elevado a 5. Então, ele vai se repetir duas vezes, né? 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 5. Quantas vezes? Duas vezes. Como vimos anteriormente, o produto de 7 elevado a 5 por 7 elevado a 5 dá 7 elevado a 5 mais 5. Repete a base e soma os expoentes, que dá, por sua vez, 7 elevado a 10. Isto é, o quadrado de 7 elevado a 5 é igual a 7 elevado a 5 vezes 2, que dá 7 elevado a 5. Aqui, o 5 ele aparece duas vezes, então 5 mais 5, 2 vezes 5. Repetindo mais uma vez, a ideia aqui é convencê-los, mesmo sem demonstração, do seguinte. De modo geral, vale a propriedade. A enésima potência de a elevado a m é igual a elevado a m vezes n. Uns exemplos para fixar essa propriedade. O quadrado de 5 ao cubo pode ser escrito como a potência 5 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 5 elevado a 6. Outro exemplo, 0,2 ao quadrado, tudo isso elevado a 3, que por sua vez está elevado a 5. Então, é igual a 0,2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5, que dá o número 0,2 elevado a 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 2 elevado a 30. Quarta propriedade. Quarta propriedade. Calma, não se assustem com esse monte de números. Vamos entender tudo bem direitinho. Então, observe que o quadrado de 3 vezes 5 é igual a 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Né? O 3 vezes 5 ele aparece duas vezes. E aqui a gente pode reagrupar usando a propriedade associativa e comutativa e escrever como sendo 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Agora, 2 dividido por 7 ao quadrado, podemos escrever na forma de frações, 2 sétimos ao quadrado, que é 2 sétimos vezes 2 sétimos. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Logo, fica 2 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Novamente, vou repetir. A ideia aqui é convencer vocês de que vale a quarta propriedade. De modo geral, vale a propriedade. A enésima potência de a vezes b é igual a elevado a n vezes b elevado a n. E a enésima potência de a dividido por b é igual a elevado a n dividido por b elevado a n, se b diferente de zero. Aqui alguns exemplos para ficar mais claro. 7 vezes 9 ao cubo podemos escrever como 7 ao cubo vezes 9 ao cubo. 3 dividido por 5 ao quadrado, podemos também escrever como 3 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Acredito que agora ficou mais fácil de compreender. E à medida que formos resolvendo questões através de repetição e imitação, vai ficar ainda mais claro. Então, bora continuar no vídeo. Expoente zero. As potências de expoente zero foram introduzidas a fim de que a fórmula aplicada em continue valendo.
2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5 é 2 elevado a 5 menos 5, que dá 2 elevado a 0, né? Aqui a gente tem uma divisão de um número por ele mesmo. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5. E o número dividido por ele mesmo, claro, se esse número não for o zero, é igual a 1. Logo, de modo geral, definimos para todo número real A com A diferente de zero, temos A elevado a zero igual a 1. Atenção, muita atenção. O símbolo é considerado uma expressão indeterminada. Podemos usar a seguinte argumentação. 0 elevado a 2 é 0 vezes 0, que dá 0. 0 elevado a 1 é 0. Então, 0 elevado a 0 seria natural colocar como sendo 0. Por outro lado, 2 elevado a 0 é igual a 1. 1 elevado a 0 é igual a 1. 0 elevado a 0 seria natural por igual a 1. Então, aqui a gente tem claramente uma expressão indeterminada, né? 0 elevado a 0 igual a 0, 0 elevado a 0 igual a 1. Então, o símbolo 0 elevado a 0 não possui um valor que se imponha naturalmente. É considerado uma expressão sem significado. Agora vamos resolver duas questões envolvendo a definição de potências e as propriedades que estudamos. Primeira questão. Determine o número real que representa o valor da seguinte expressão. Devemos começar resolvendo as potências. À direita, vamos fazer aqui um rascunho, começando por menos 2 elevado a 4, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Menos 2 vezes menos 2 também é mais 4. E mais 4 vezes mais 4 dá mais 16, ou simplesmente 16. 0,5 ao quadrado é igual a 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. Confiram essa continha. 0,1 ao cubo é igual a 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. E 0,01 vezes 0,1 dá 0,001. Confiram também essa continha. Por fim, menos 5 ao cubo, entre parênteses, é igual a menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, que dá menos 5 vezes menos 5 mais 25. E mais 25 vezes menos 5, por de dois números com sinais opostos, dá um número negativo. 25 vezes 5, 125. Substituindo lá na expressão, temos 16 menos 0,25 dividido por 0,001 menos, e aqui menos 5 ao cubo é igual a menos 125. Agora, observe que a divisão e a multiplicação precedem as outras operações. Como assim, professor, multiplicação? Que o oposto de menos 125 também pode ser escrito como sendo o produto do número menos 1 pelo número menos 125. Então, fica 16 menos 250, confiram também esse cálculo, e aqui menos 1 vezes menos 125 dá mais 125. Ou, se você preferir, o oposto de menos 125 é mais 125. Para facilitar, podemos somar 16
com 125. 16 mais 125 dá 141. 141 menos 250 dá... Vamos imaginar o seguinte. Você tem R$ 141 para pagar uma dívida de R$ 250. Você consegue pagar essa dívida? Não consegue. Paga uma boa parte da dívida, mas ainda fica devendo R$ 109. Então, essa é a resposta, tá? Menos 109. Próxima questão. Segunda questão. Sabendo que x e y são essas expressões, qual é a potência de 5 que representa o valor de x dividido por y? Vamos calcular o x e o y. X é igual ao cubo de 5 ao quadrado, que dá 5 elevado, multiplica esses expoentes. 2 vezes 3, 6. Vezes, agora a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses. 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado é igual a 5 elevado, repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. E aqui a gente repete o 4, que dá igual a 5 elevado a 6, vezes a quarta potência de 5 elevado a 1 é igual a 5 elevado a 1 vezes 4, que dá 4. E o produto dessas duas potências de mesma base é igual à potência 5 elevado a 6 mais 4, 10. Agora vamos para o y. Y é igual ao quadrado de 5 elevado a 9, né? Que é 5 elevado a 9 vezes 2, que dá 18. Dividido por, vamos resolver o que está entre os parênteses, que é 5 elevado a 4 vezes 5 ao quadrado, repete a base, soma os expoentes, 4 mais 2, 6, e aqui repete o 2. Então fica 5 elevado a 18, dividido por o quadrado de 5 elevado a 6 é 5 elevado a 6 vezes 2, 12. Então, o quociente, né, de 5 elevado a 18 por 5 elevado a 12 é 5 elevado, subtrai os expoentes. 18 menos 12 dá 6. Eu fui um pouco rápido na aplicação das propriedades, mas vocês podem refazer essa questão para reforçar a manipulação delas. Então, continuando. A questão pede x dividido por y. O x é 5 elevado a 10 e o y é 5 elevado a 6. Então, temos aqui a divisão de duas potências, tem a mesma base. A gente repete a base e subtrai esses expoentes. 10 menos 6, 4. Essa é a resposta. As propriedades facilitam muito as contas. Já pensou calcular o 5 ao quadrado, que é 25, aí depois o cubo de 125, a gente trabalharia com números muito altos. Então, a gente simplifica as expressões a partir da aplicação dessas propriedades, facilitando nossos cálculos e, consequentemente, ganhando mais tempo. Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E não esqueçam, matemática tem tudo a ver com treino e repetição, beleza? Bons estudos, fique em casa e até a próxima aula.